está quase chegando ao fim e esse é o momento em que todo mundo começa a imaginar como é que vai ser o próximo ano, o que vai estar em alta, qual que é a próxima tendência, tudo para que a gente consiga de alguma maneira sair na frente e aproveitar o boom desses movimentos. Então no vídeo de hoje eu vou te contar algumas tendências que nós vamos ter em 2023 aqui no mercado de casamentos. E mais, como nós podemos aproveitar essas tendências aqui no nosso mercado de papelaria de casamento. Então você já sabe que se você quer ficar por dentro dos melhores conteúdos sobre papelaria de casamento, você precisa se inscrever nesse canal e ativar as notificações para você não perder nada. Eu te convido também a me seguir lá no Instagram, porque lá rola muito conteúdo além daqui. Bom, eu já trabalho com papelaria de casamento desde 2014. E eu já vi muitas tendências nascerem e morrerem também. Assim como os casamentos são impactados pela moda e decoração, a papelaria de casamento também é. Porque afinal isso tudo é um conjunto, tudo faz parte da grande festa casamento. Mas, contudo, todavia, entretanto, mesmo existindo as tendências, elas são mais lentas do que na própria moda. Porque como o nosso evento é um evento mais tradicional, remete aos costumes, tem uma estrutura, essas tendências elas vão se adaptando aos poucos a esses rituais sólidos que nós temos dentro do grande evento que é o casamento. Então assim, nós temos que estar com um olho lá nas tendências e o outro olho na tradição e no final de tudo orquestrar tudo isso aí dentro da papelaria. Então hoje nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre algumas tendências que vêm sendo sinalizadas nos blogs internacionais de casamento. Então a gente vai começar falando sobre as cores. O que a gente percebe como evidência agora para o próximo ano é que na verdade assim, tudo que for uma tendência, ela não vai assim, bum, ligar e bum, desligar. Ela vai começar a ter algumas nuances e ela vai ficar evidente em um determinado momento mais no futuro. Então tudo que talvez eu vou falar aqui não seja uma grande novidade, mas é algo que a gente percebe como tendo cada vez mais força. Então, por exemplo, acerca das cores, quais são os grandes tons que estão em destaque? É rosa e azul. Só que a gente começa a perceber, o rosa e o azul, eles vinham vindo lá daqueles tons da Pantone, do rosa quartzo, do azul Serenity, eles estão se adaptando para novos tons. Então, assim, rosa não é novidade já há muito tempo pra gente, mas agora, para o próximo ano, a gente vai poder perceber uma variação de tons, desde tons mais suaves até tons mais vibrantes, porque o que vai estar mais em alta são os tons vibrantes das cores. E aí, quando eu falo assim, vai estar mais em alta, não quer dizer que as outras vão se excluir. O que acontece? Quando a gente teve lá no passado o boom do Marsala, nossa, nós tivemos assim 2, 3 anos que era Marsala, 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 Marsala. E nem se falava em azul, até que a Pantone lançou o azul Serenity e rosa quartzo. Aí as pessoas despertaram para aquela combinação de cores. Então assim, não é que a folhagem vai deixar de existir, o rústico vai deixar de existir, os tons mais terrosos, ou por exemplo o Marsala e o laranja, não é que isso vai deixar de existir, mas é que a gente percebe uma força maior de cores vibrantes, então cores luminosas. E aí dentro dos tons de rosa, então antes a gente trabalhava com tons de rosa mais suaves, agora a gente vai continuar trabalhando com os tons suaves, mas a gente vai ter esses fúcsias, por exemplo, esses rosas mais vibrantes. E da mesma forma como acontece com o rosa, nós temos com o azul. Então assim, a gente continua tendo os tons de azul mais clarinhos e suaves, só que a gente vai ter agora mais evidência, a gente vai começar a ver com mais frequência tons de azul forte, vibrantes. Então essas duas cores estão super em alta, continuam, já vinham vindo, mas elas vão se fortalecer ainda mais no próximo ano. E além dessas duas cores, uma outra cor que também vem já em evidência e vai continuar estando em evidência é o lavanda. Então a cor lavanda também continua forte junto com lavanda. Tem um tom de azul que vai ter uma conexão com a nossa próxima tendência. Tem um tom de azul que se chama Regency Azul, é o nome do azul. Vou escrever aqui para você e você pode até dar um Google nessa cor. Quando você for dar um Google, você vai perceber que você não vai achar uma cor específica.
é que, na verdade, essa cor, ela tá atrelada à tendência 2, que é a tendência de casamentos na temática daquela série Bridgerton, que é uma série mais clássica. Se você for dar um Google, também vou colocar umas fotinhos aqui, você vai perceber que elas usam muito um vestido num tom de azul. E é aquele azul que a gente está falando. Então ele é como se fosse um lavanda, só que mais azulado. Então essa combinação desse azul meio lavanda, essa tonalidade ali, essa paleta, essa cartela de cor, também a gente vai perceber uma crescente. E essa temática, que já é a nossa tendência 2, que é a da série Bridgerton, a gente já percebia isso ano passado. Já ano passado, no início do ano, quando eu conversei com as minhas alunas sobre tendências para o ano de 2022, eu já tinha sinalizado que isso era uma tendência que estava sendo observada. E agora continua, porque enfim, teve outra temporada da série, ela foi se fortalecendo e ela tem essa temática, né, de acontecer ali o enredo da série. Eu não assisti a série, tá? Porque, né, sou uma tragédia com série. Eu me vicio, então eu nem assisto. Essa ali, provavelmente eu iria me viciar também, porque a gente percebe que ela acontece nesse universo que é parecido com o universo dos casamentos, né? Então, se você for observar, esse estilo da série é um estilo muito legal de a gente ter em casamento, então a gente percebe também como uma tendência. Então é esse clássico, mas é um clássico mais suave, com bastante tons de branco junto, e mesclando esse lavanda e esse azul nessa cor um pouco menos vibrante, mais aproximada ali, que é uma cor um pouquinho, eu não diria neutra, mas ela é mais suave, né? Porque ela te remete àqueles lugares assim mais de campo, que tem bastante verde e de áreas mais abertas. É essa temática aí de casamento. Então a gente tem de uma ponta, né, as cores super vibrantes, e na outra ponta a gente já tem essa temática que é uma temática mais suave, que é uma temática mais romântica, mais clássica, que tem uma conexão ali com a tradição do casamento. E daí até ali sobre essa tendência da série Bridgerton, como é que a gente traz isso aqui para dentro do nosso mercado, do nosso produto de papelaria de casamento? Então a gente observa, além das cores, os tipos de flores que são utilizadas. São buquês maiores, buquês menores, com flores miúdas, com flores grandes. Se eu for utilizar cores mais vibrantes, por exemplo, e quero usar com flores, essas flores vão ser grandes, pequenas? Como é que são esses buquês? Tem que lembrar que quando a gente tem uma padronagem com flores miudinhas, com buquês miúdos, isso leva a gente para um lugar mais romântico, bem mais delicado, diferente de quando a gente tem buquês maiores. Então, esses os detalhes que a gente tem que estar observando. Por exemplo, eu vou trabalhar algum elemento mais de dourado, porque lá no Bridgerton a gente percebe dourado nos talheres, ou percebe dourado em alguns adornos ali das cadeiras. Esse é o tipo de observação que a gente tem que começar a ter, de como as cores, os acabamentos são trabalhados naquelas temáticas da série, ou, por exemplo, nas próprias cores vibrantes, como é que a gente consegue trazer isso aqui para dentro do nosso produto, que é a papelaria de casamento. A terceira tendência que se observa é um começo de olhar para uma referência nos anos 80 e 70. Nas pesquisas também vinha sendo sinalizado essa referência já nos anos 60. Então, o que a gente pode olhar para isso? Que, na verdade, eu nasci nos anos 90, né? Então, para mim, anos 80 não é tão retrô assim, mas a gente já está em 2022, então essas décadas começam a ser olhadas como décadas retrô desse resgate. Então, ficar atento, né? A gente tem ali, claro, tanto a década de 80, 70 quanto 60 tem características diferentes umas das outras, e aqui aparece pra gente mais o enfoque na década de 70 e 80. Isso vai aparecer muito provavelmente mais forte nos trajes. Então, como é que eram os vestidos na década de 80? Eram aquelas mangas bem bufantes. Então, essa referência do estilo da década vai aparecer mais forte nos trajes, eu acredito. Na nossa temática aqui de papelaria, a gente vai ter que ficar atento com o que a cliente traz pra gente. Porque, por exemplo, se ela começa a ter essa referência, né, de anos 70, anos 80, vai depender, é uma referência mais suave ou ela quer um casamento mais temático? E aí, se ela questiona pra gente, é um casamento temático, como é que a gente traz essa referência para o convite? Talvez a gente pode trabalhar alguma questão de fontes diferentes, enfim, os papéis, os acabamentos, quais que vão ser as cores, e aí a gente tem que
né? Essa aqui é a grande brincadeira da coisa, né? Ah, é anos 70, anos 80, mas eu tenho talvez uma cartela de cor diferente. Então, o nosso trabalho é muito mais orquestrar todas essas referências. Por isso que aqui entra aquela máxima que eu sempre falo para as minhas alunas. Pede para o cliente te mandar fotos, você tem que ver a mesma coisa que ela está vendo. Porque se eu te digo anos 70 e outra pessoa, e para outra pessoa eu digo anos 70, as duas pessoas vão ter referências diferentes na cabeça, então a gente tem que enxergar a mesma coisa. Então pede para a cliente te mandar essas referências que elas têm, porque elas estão bem mais à frente do que a gente, porque elas estão lá pesquisando praticamente o dia inteiro, todos os dias ali, referências para o casamento delas. Então elas têm bastante referência visual para ajudar a gente a extrair esses elementos e colocar nos nossos produtos. Então assim, não é que virou janeiro, já todo mundo vai estar querendo convite com temática ou com referências anos 70 ou 80, não é isso. É mais fica de olho, fica com a pulguinha atrás da orelha ali acerca dessa tendência para ver se ela vai vingar ou não vai vingar. E aí você pode aproveitar esse boom e trazer algum produto para dentro do teu portfólio que tem alguma referência aí dessa década de anos 70 e anos 80. Bom, o vídeo aqui é sobre tendências, eu selecionei 3 tendências para a gente falar sobre casamentos em 2023, mas tem uma tendência que ela aparece como tendência, mas eu quis trazer para o vídeo mais num caráter de curiosidade, porque também impacta aqui dentro do nosso mercado. Tá tendo um movimento, isso mais fora do Brasil e acontece lá fora e a gente começa a perceber isso aqui dentro do Brasil também depois. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com traje de madrinhas iguais, manual de padrinho, guia de cores para as madrinhas. Isso aí foi uma coisa que a gente importou de fora. Então dá uma olhada nessa tendência, tá tendo um aumento fora do Brasil de um novo integrante aí dentro do hall de pessoas especiais que os casais convidam para estar ali pertinho deles durante o casamento. Então a gente tem lá as madrinhas, os padrinhos, a gente tem as damas de honras, as demoiselles também é chamada dessa maneira, as floristas, e começa a aparecer agora uma crescente em busca por damos de honra. Eu chamei de damos de honra, mas seria esses cavalheiros de honra, mais ou menos assim. Seriam homens fazendo a função de dama de honra. E isso aqui pode ser, enfim, às vezes um amigo que a pessoa não tem um outro par para levar como padrinho, ou pode ser, às vezes, um amigo que tem uma opção sexual diferente e você quer trazer ali como tua dama de honra, mas, poxa, não quer ter um traje ali característico com a opção sexual da pessoa, ou com o estilo da pessoa, com a preferência de gosto. Enfim, uma nova figura que a gente não tinha antes do sexo masculino, fazendo essa função solo ali perto do casal, né? Então a gente tinha a dama de honra, a demoiselle, a florista. Os floristas homens a gente já vinha vendo isso aí nos casamentos, mas esse posto vou chamar de damo de honra, porque a gente ainda não tem essa função aqui dentro do Brasil. Mas essa função a gente nunca tinha visto antes, e isso acaba impactando a gente aqui, porque é um item novo que gera pra gente. Então, por exemplo, nós temos muitas confusões, não são confusões, são desafios que surgem pra gente por conta das configurações diferentes que a gente vai tendo de família por conta das mudanças de sociedade. Então, por exemplo, às vezes é um convite que tem 2 nomes de mães, porque uma é a madrasta e outra é a mãe, e a pessoa quer ter as 2 mães ali no convite de casamento. Ou, por exemplo, uma outra situação, a pessoa não quer ter o nome do pai. O pai continua vivo, mas não quer ter o nome do pai. Eu já tive cliente que quis colocar o nome da avó no lugar da mãe. Então, assim, a gente vai percebendo situações que tem a ver com essas novas configurações que a gente vai tendo dentro da sociedade. E essa é uma nova configuração, enfim, uma função de um homem fazendo o papel ali de dama de honra, mas é um homem. E aí, como é que a gente convida essa pessoa para ser damo de honra? Como é que a gente escreve isso lá no manual do damo de honra? Então, para a gente ficar de olho, porque pode ser que alguma situação dessa surja para você, porque é uma crescente fora do Brasil. Houve um aumento já aqui, agora em 2022, um aumento de 23% na busca na internet, de busca mesmo, por essa função, por essa pessoa fazendo ali essa função de dama de honra, mas não é uma mulher, é um homem. Então eu achei isso bem curioso para trazer aqui para o vídeo para vocês, porque em algum momento vai aparecer uma situação dessa para você.
Aqui vou fazer um parente. Em inglês, eles estão chamando esse posto de Man of Honor. Então, seria homem de honra, né? Então, não sei como a gente traduziria aqui para o Brasil. Eu acredito que ficaria homem de honra. Então, dama ou cavalheiro. Enfim, algum nome a gente vai encontrar para essa função desse novo indivíduo aí dentro da configuração dos casamentos. E aí, o que você achou dessas tendências? Será que a gente consegue criar alguma coisa aqui para o nosso portfólio com base nessas tendências? O mais importante, será que essas modas vão pegar aqui no Brasil? Conta para mim aqui nos comentários a sua opinião e quais dessas tendências você gostou e até outras tendências que às vezes você foi observando por aí. Depois que você deixar o seu comentário, aproveita para assistir uma playlist que eu fiz para você com outros vídeos queridinhos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo grande e a gente se vê lá no próximo vídeo.